A vida de uma criança nas mãos da justiça. Você vai conhecer agora o drama vivido pela pequena Anne, que tem uma doença rara. O tratamento dela depende de um medicamento que tem uma substância presente na maconha. Resultado, os pais travaram uma verdadeira batalha. A família abriu as portas de casa para a nossa equipe e nos recebeu com bom humor e muito carisma. Para entender a realidade de Anne, foi preciso passar algumas horas ao lado dela, a segunda filha do casal. A gestação tranquila e o parto normal não indicavam qualquer sinal de doença. Eles disseram que ela nasceu com uma infecção intrauterina, pelo fato de eu ter entrado em trabalho de parto muito cedo. Mas nada que fosse de apavorar, nada não. Então ela foi para casa e aí com 45 dias ela deu a primeira convulsão. Depois disso a vida mudou completamente e exigiu dedicação exclusiva da mãe. As convulsões eram cada vez mais comuns e nenhum remédio adiantava. Em épocas ruins ela chegava a ter uma crise a cada 2 horas. E no caso da Anne, as crises são generalizadas, elas englobam o cérebro inteiro. Nada segura uma convulsão. O que você tem que fazer é esperar passar e proteger a pessoa para ela não bater a cabeça, não se machucar, virar de lado, porque a Anne vomitava muito. Os pais não imaginavam qual doença provocava tantos sintomas na filha. Só aos 4 anos de idade, um médico chegou ao diagnóstico certo. Anne é portadora da síndrome CDKL5. Uma alteração genética que resulta em convulsões precoces e dificuldade psicomotora. Aí nós chegamos em casa, que eu fui ver do que era que ele estava falando, o que era CDKL5. Fomos ler as características da síndrome e era tudo que a Anne tinha. Nós ficamos muito felizes por saber o que ela tinha, por ter um diagnóstico, mas muito tristes em saber do que se tratava, por saber que não tinha cura. Os médicos tentaram de tudo, até uma cirurgia para implantação de um dispositivo que estimula as reações da criança. Submetemos ela a uma cirurgia chamada VNS, que é um aparelho, como se fosse um marca-passo, coloca aqui no peito e ele sobe o eletrodo no nervo vago e tenta controlar ali a atividade cerebral. Melhorou um pouco, mas mesmo com o VNS, os anticonvulsivos que ela já tomava, ela ainda tinha de 60 a 80 crises por semana. Mas foi na internet que os pais encontraram apoio e famílias ao redor do mundo que enfrentavam o mesmo problema. Até que um pai norte-americano começou a tratar a filha com canabidiol, uma das mais de 400 substâncias presentes na maconha, com uso permitido em solo americano. O remédio fez efeito e Noberto e Catiele enxergaram nesse tratamento uma esperança para Anne. Aí a gente tomou um choque assim, né? É da maconha. Aí a gente colocou o preconceito de lado e fomos estudar para ver do que se tratava. O remédio foi enviado dos Estados Unidos, mesmo sendo ilegal no Brasil. As doses do canabidiol, que não causa qualquer alucinação ou dependência, melhoraram significativamente o quadro de saúde de Anne. Antes do medicamento, ela chegava a ter 60 convulsões por semana. Os quadradinhos alaranjados mostram como era o dia a dia desses pais. E depois de alguns meses, olha aí, parecia milagre. A página que registrava o sofrimento diário da família ficou praticamente em branco. Logo na primeira semana que a gente deu, as crises reduziram. Então assim, a gente ficou na dúvida, né? Será que é o remédio? Será que é o produto? Será que o canabidiol realmente está baixando a crise ou foi uma coincidência? Aí a gente foi calmo, ainda a gente não disse para ninguém, a gente ficou calado ainda, né? Esperamos mais uma semana. Na outra semana ela reduziu de novo. Ela baixou de 60 crises para 19. Então assim, a gente até se assustou no primeiro momento e quando a gente continuou dando, na 9ª semana, não tinha mais dúvidas, porque ela tinha zerado as crises. Ou seja, ela ficou a semana toda sem nenhuma crise. Era de fato o canabidiol fazendo efeito. Mas a tranquilidade durou pouco. Alguns meses depois, o canabidiol foi retido na alfândega e veio o comunicado da Anvisa pedindo explicações sobre a compra da substância ilegal. A Anvisa nos mandou um telegrama para que a gente se justificasse de o que era o produto, quem era o fabricante, por que a gente estava trazendo para o país aquele produto.
Aí foi a gota d'água, né? Então nós entramos com uma liminar judicial para garantir que a Anne tivesse acesso à medicação. O uso do canabidiol para fins medicinais já era pesquisado pela Universidade de São Paulo há mais de 20 anos e serviu como prova na hora de procurar a justiça e tentar legalizar o processo. A partir daí, a vida da Anne dependia da decisão do juiz, que felizmente liberou a importação do medicamento e salvou a vida dela. Nesse caso, o juiz, na hora de examinar uma demanda dessa, uma demanda que é uma demanda difícil, é um caso difícil, ele tem que estar atento aí ao direito fundamental à vida da pessoa. Não é uma questão fácil, ainda que pareça à primeira vez. Não, vamos salvar a vida da pessoa. Parece uma questão fácil numa primeira análise, mas não é, porque o juiz tem que certificar que realmente aquilo é a última opção. Anne precisa tomar o canabidiol 2 vezes por dia. O medicamento, além de não ser barato, ainda é taxado quando chega ao Brasil. A família gasta em média R$500 por mês para seguir com o tratamento e luta agora para que a substância que salvou a vida de Anne entre para a lista de remédios controlados e não de entorpecentes, como regula a Anvisa. A luta dessa família não foi em vão. No dia 14 de janeiro deste ano, a Anvisa decidiu pela retirada do canabidiol da lista de substâncias proibidas no Brasil. Com isso, o canabidiol, para uso terapêutico, passa a ser uma substância controlada e enquadrada na lista C1 da Portaria 344 de 98, que regula e define os controles e proibições de substâncias no país. Para mais informações, acesse o site da Anvisa, www.anvisa.gov.br.